Você já se perguntou se o livro que você reverencia como a palavra de Deus é exatamente aquilo que sempre te contaram? E se eu te dissesse que a Bíblia que você tem hoje em suas mãos não surgiu pronta, nem caiu do céu, mas foi moldada ao longo de séculos por decisões humanas? Decisões que envolveram debates, conflitos e até disputas ideológicas. Hoje você não vai apenas aprender história, você vai atravessar um portal e do outro lado vai enxergar os bastidores da fé. Porque aquilo que chamamos de Palavra de Deus talvez também carregue as marcas das mãos que decidiram o que entraria e o que ficaria de fora. A primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia não surgiu como um livro único. Ela não foi escrita de uma vez, nem organizada de forma imediata. Na verdade, ela é o resultado de um longo processo histórico de redação, edição e, finalmente, canonização. Mas aqui surge uma pergunta essencial. O que é, afinal, o cânon? A palavra vem do hebraico kané e do grego kanon e significa literalmente vara de medir, uma régua, um padrão, um critério. No contexto religioso, o cânon é a lista de livros considerados inspirados por Deus. Ou seja, não é apenas um conjunto de textos, é uma seleção, e toda seleção exige um critério. Agora pense comigo, se o cânon é a vara de medir, quem estava segurando essa vara? Quem decidiu o que media e o que ficava fora da medida? À medida que avançamos, uma segunda realidade começa a surgir. Nem todas as Bíblias são iguais. Embora muitos nunca tenham parado para perceber isso, existem diferenças concretas na quantidade de livros. A Bíblia protestante possui 66 livros, já a Bíblia católica possui 73. A diferença está no Antigo Testamento, são 7 livros a mais presentes na tradição católica. Mas aqui está o ponto mais intrigante. Durante séculos, antes da Reforma Protestante, a Igreja Ocidental utilizava esses mesmos livros, ou seja, a divisão não existia. Foi somente após a cisão, após a ruptura histórica da Reforma, que a Igreja Católica oficializou a inclusão desses textos, e os protestantes optaram por um cânon diferente. Agora pare e reflita. Se a verdade divina é imutável, como a quantidade de livros inspirados mudou ao longo da história? Como algo considerado eterno foi ao mesmo tempo redefinido por eventos históricos? Isso não significa necessariamente que a fé está errada, mas levanta uma questão inevitável. Até que ponto a formação da Bíblia foi também influenciada por decisões humanas? Agora chegamos a um ponto ainda mais profundo: o Novo Testamento, a parte da Bíblia que fala diretamente sobre Jesus e os primeiros cristãos. Você pode imaginar que esses livros sempre foram aceitos de forma clara e imediata, mas não foi assim. A definição do Novo Testamento aconteceu principalmente entre os séculos IV e V depois de Cristo, e houve um motivo central para isso: combater heresias, entre elas o gnosticismo, movimentos que apresentavam interpretações diferentes sobre Jesus, sobre Deus e sobre a própria salvação. Nesse contexto, surge uma figura-chave, Eusébio de Cesareia. Por volta do ano 300, ele classificou os textos cristãos em categorias: os aceitos por todos, os discutidos e os considerados ilegítimos. Percebe do que está acontecendo aqui? A vara de medir já estava sendo usada, textos sendo analisados, avaliados e classificados, alguns aceitos, outros questionados e muitos rejeitados, mas não apenas por critérios espirituais. Havia também uma necessidade urgente de definir uma doutrina, proteger uma identidade e evitar divisões. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Essa seleção foi apenas uma busca pela verdade ou também uma forma de preservar uma narrativa específica? Agora chegamos ao ponto central. Aquilo que raramente é dito, aquilo que quase nunca aparece nas explicações mais simples. A Bíblia que você lê hoje não é apenas uma coleção de textos inspirados. Ela é também o resultado de um processo humano. Um processo que envolveu decisões, escolhas e exclusões. Concílios foram realizados, debates aconteceram, líderes da igreja atuaram como verdadeiros guardiões da fé. Eles decidiram quais textos eram confiáveis e quais deveriam ser deixados de lado. E em meio a tudo isso, o cânon foi sendo moldado. Isso significa que houve manipulação?
Depende de como você entende essa palavra. Mas uma coisa é inegável: houve seleção, houve organização, houve critérios. E esses critérios não surgiram no vazio. Eles nasceram dentro da história, dentro de conflitos, dentro de disputas de interpretação. O tesouro que muitos nunca perceberam é que a Bíblia não é apenas uma coleção de textos inspirados. Ela é também o resultado de um processo humano. E isso não necessariamente destrói a fé, mas transforma a forma como a entendemos. Porque, no fim das contas, a pergunta deixa de ser apenas o que está escrito e passa a ser como isso chegou até nós. E talvez a pergunta mais profunda de todas: quem definiu o que seria sagrado? E agora eu quero saber de você. Essa revelação muda a forma como você enxerga a Bíblia? Isso fortalece sua fé ou levanta novas perguntas? Deixe aqui nos comentários como isso impacta a sua visão. E me diga também qual outro tema você gostaria de desvendar, porque essa jornada está só começando.